Olá! No budismo, existe um princípio profundo, a inseparabilidade da vida e do meio ambiente. Isso significa que o universo não está fora de você, ele está em você, e você está nele, não como um espectador, mas como uma peça essencial. Tudo o que você sente, escolhe e transforma, reverbera no tecido da realidade. Sua consciência não é um acidente. Ela é uma resposta, uma contribuição, uma parte ativa da evolução do cosmos. Neste vídeo, você vai entender por que o universo é incompleto e por que ele precisa da sua experiência para se conhecer. Você já sentiu aquele vazio estranho numa noite qualquer, quando tudo parece estar em ordem, mas ainda assim, algo dentro de você sussurra que falta alguma coisa? A casa está silenciosa, o corpo está seguro, o trabalho foi feito, as contas estão pagas. E mesmo assim, lá no fundo, uma pergunta insiste: é só isso? É só sobreviver até a morte? Chegar com o máximo de conforto possível? Esse vazio não é um capricho da mente moderna, é um sinal, é um chamado, é o universo pedindo mais de você, não mais coisas, não mais distrações, mais profundidade, mais presença, mais verdade. Desde sempre buscamos propósito, mas e se essa busca for apenas um truque do cérebro, uma ilusão útil para nos manter vivos? Se até o senso de humor pode ser explicado pela seleção natural, por que não também o desejo de encontrar sentido? Talvez o propósito seja uma ferramenta biológica, um mecanismo de sobrevivência, uma forma de nos manter em movimento quando a vida aperta. Mas essa explicação, por mais elegante que pareça, não resolve o incômodo, porque o vazio continua. Ele aparece quando você está sozinho no sofá. Ele aparece quando você conquista o que queria e percebe que não era aquilo. Ele aparece quando você faz tudo certo e mesmo assim sente que algo essencial ficou de fora. Agora, imagina que você encontra um gênio da lâmpada. Ele te dá poder infinito. No começo é glória pura, prazeres sem fim, festas eternas, nenhuma dor, nenhuma perda. Você traz todos os seus amigos, você acaba com todo o sofrimento. Você cria um paraíso sob medida e por um tempo isso basta, mas depois de 1000 anos o tédio começa a bater. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Você estala os dedos e tudo se resolve. Não há risco, não há surpresa, não há conquista real. Então você pede ao gênio um desafio, você inventa jogos, você cria universos para conquistar. Você se cerca de missões e inimigos. Só que, sabendo que é invencível, a graça não dura. A vitória sem possibilidade de derrota não tem sabor. A alegria sem contraste não tem profundidade. É aí que você pede algo diferente. Você pede fragilidade. Você pede incerteza. Você pede risco real. Você pede para esquecer que é um Deus apenas para sentir o gosto verdadeiro da vitória. Você pede um corpo que dói, um tempo que acaba, um futuro que não está garantido. Você pede o elemento surpresa. Você pede a chance de falhar. Você pede a chance de perder, só para que, quando ganhar, você saiba que foi de verdade. E quando você abre os olhos, você está exatamente aqui, nesta vida humana limitada, trágica, incrivelmente real, com medo, com desejo, com dúvidas, com amor, com perdas, com escolhas que doem, com vitórias que custam, com derrotas que ensinam. A vida é um jogo perdido de antemão. O corpo inevitavelmente se decompõe. Viver é tentar morrer
da melhor forma possível. É cuidar do corpo enquanto ele inevitavelmente se desfaz. É adiar a morte com inteligência, com disciplina, com cuidado. Esse é o sentido biológico. Esse é o objetivo que você recebeu de fábrica. Mas mesmo quando você zera esse jogo, mesmo quando você está seguro e confortável, o vazio aparece. Ele aparece numa terça-feira à noite. Ele aparece depois de um dia produtivo. Ele aparece quando você tem tudo o que queria e percebe que não era tudo. É nesse ponto que a pergunta muda. Não é mais como sobreviver. É para que sobreviver. O que fazer com essa existência efêmera? O que fazer com esse tempo curto? O que fazer com essa consciência que observa tudo e não se satisfaz com pouco? Você olha para o mundo e vê que a cultura quer te manter na primeira fase. Acumular bens, acumular experiências, acumular status, acumular distrações. A primeira fase é necessária. Você precisa de casca, você precisa de recursos, você precisa de segurança, mas se você fica preso nela, você se perde. Por quê? A segunda fase chama a fase em que a pergunta muda. A fase em que você pergunta não como eu sobrevivo, mas para que eu sobrevivo. A fase em que você olha para dentro e percebe que o que te move não é só evitar a dor, mas encontrar sentido na dor. Não é só evitar o risco, mas escolher riscos que valem a pena. Não é só acumular, mas transformar. Talvez você já tenha sentido isso em momentos pequenos, na conversa que te desmonta, no silêncio que te confronta, na perda que te obriga a reorganizar tudo, na vitória que te deixa vazio porque não tinha alma. Talvez você tenha sentido isso quando percebeu que a rotina perfeita não te salva, que o conforto sem propósito te adormece, que a segurança sem direção te aprisiona. É por isso que o vazio é importante. Ele é o alarme, ele é o lembrete, ele é o empurrão. Ele te obriga a perguntar: se eu não sou apenas um corpo, o que eu sou? Se eu não sou apenas um conjunto de hábitos, quem está observando esses hábitos? Se tudo em mim muda, o que permanece? Desde criança, todos os átomos do seu corpo já foram trocados. Seu rosto mudou, seu nome mudou de significado, suas crenças mudaram, seus medos mudaram, seus desejos mudaram, mas o seu eu permanece. A consciência que observa, o ponto silencioso, que vê tudo passar, o lugar dentro de você que não envelhece, o lugar que não é o pensamento, mas o que percebe o pensamento, o lugar que não é a emoção, mas o que sente a emoção. Esse eu é o que te acompanha, esse eu é o que te chama, esse eu é o que te cobra honestidade quando você tenta se enganar. E é aqui que a pergunta fica séria. Se tudo se apaga com o tempo, se até as estrelas vão esfriar, se o universo vai se dissolver, então o que pode sobreviver? O que pode enriquecer o universo de forma duradoura? O que pode justificar sua existência? Para além da biologia, se o universo fosse perfeito, nada precisaria acontecer. Mas ele está em movimento, ele está buscando, ele está fazendo, ele está tentando. Isso significa que ele é incompleto. E é justamente essa incompletude que abre espaço para o propósito. O universo quer se enriquecer, ele quer realizar potenciais que ainda não se manifestaram. Ele quer transformar possibilidade em experiência. Ele quer transformar silêncio em história. Talvez o propósito não seja um destino. Talvez o propósito seja um processo de enriquecimento da consciência, um processo de transformar o que você vive em conhecimento real, em presença real, em profundidade real. Cada dor sua
é um dado. Cada vitória sua é um insight. Cada silêncio seu é um espelho. Cada escolha sua é um passo. Não é sobre acumular troféus, é sobre acumular consciência. Não é sobre evitar a queda, é sobre aprender a cair e levantar com mais verdade. Não é sobre controlar tudo, é sobre se entregar ao que importa e abrir mão do que te mantém pequeno. Você pode testar isso na prática. Quando você foge do que te assusta, o vazio cresce. Quando você enfrenta o que te assusta, o vazio diminui. Quando você se distrai sem parar, a ansiedade aumenta. Quando você encara o silêncio, a ansiedade se transforma. Quando você vive para agradar, você se perde. Quando você vive para ser honesto, você se encontra, é como se houvesse uma correnteza, uma lei silenciosa, um fluxo que te empurra na direção certa quando você escolhe o que te expande e te puxa para trás quando você escolhe o que te encolhe. Você sente isso no corpo, você sente isso na mente, você sente isso na alma. No fim, o vazio não é seu inimigo, ele é seu guia, ele é o mapa que aponta para o que falta. Ele é o lembrete de que sobreviver não basta. Ele é o convite para a segunda fase. Ele é o chamado para transformar a sua vida em algo que não se apaga com o tempo. Ele é a prova de que você não nasceu apenas para manter um corpo funcionando. Você nasceu para enriquecer a consciência que observa esse corpo. Você nasceu para transformar experiência em significado. Você nasceu para fazer da sua vida uma contribuição real, não para o ego, não para o status, para algo maior, para algo que permanece quando tudo o resto se dissolve, para algo que você sente, mesmo quando não consegue explicar, para algo que no fundo você sempre soube que estava te chamando